ficar bem. E caiu no sono. Quando deixei o hospital naquela noite, não pude evitar o choro. De centenas de homens com os quais eu conversara no hospital, nenhum nunca se queixou, nunca. Tinham orgulho do que faziam, aceitavam seu destino e tudo o que queriam era voltar à sua unidade, estar com os homens que tinham deixado para trás. De alguma maneira, Bates personificava todos esses homens chegados ao hospital antes dele. Um ano depois dessa visita ao hospital, eu estava na cerimônia de troca de comando do 75º Regimento dos Rangers. Ali, entre as fileiras de soldados, estava Bates, elegante em seu uniforme e ereto sob suas novas próteses ortopédicas. Por casualidade, ouviu desafiar seus companheiros a uma competição. Apesar de tudo, porque passara as várias cirurgias, a dolorosa reabilitação, a necessidade de se adaptar a uma nova vida, ele jamais desistira. Estava ali rindo, brincando e, como me prometera, estava bem. A vida é cheia de fases difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior do que a nossa. Se enchermos nossos dias com autopiedade, tristeza pela maneira como fomos tratados, lamentando nossa sorte na vida, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida será longa e difícil. Se, por outro lado, nos recusarmos a desistir de nossos sonhos, nos mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida será o que fizermos dela e podemos fazê-la grandiosa. Nunca, jamais toque o sino. Lembre-se, comece o dia com uma tarefa feita. Encontre alguém que o ajude a enfrentar a vida. Respeite todo mundo. Saiba que a vida não é justa e que muitas vezes você vai fracassar. Mas se assumir alguns riscos, der um passo à frente quando os tempos forem duros, encarar os tiranos, ajudar os oprimidos e nunca desistir, se fizer tudo isso, poderá mudar sua vida para melhor e talvez o mundo. Aula inaugural na Universidade do Texas, 21 de maio de 2014. O slogan da universidade é: "O que começa aqui muda o mundo". Devo admitir que ele me agrada. O que começa aqui muda o mundo. Esta noite, quase 8.000 estudantes estão se formando na Universidade do Texas. Segundo o ESC.com, esse grande paradigma de rigor analítico, um americano médio vai conhecer 10.000 pessoas ao longo da vida. É muita gente. Mas se cada um de vocês mudar a vida de 10 pessoas apenas e cada uma delas mudar a vida de outras 10 em 5 gerações, 125 anos, esta classe de 2014 terá mudado a vida de 800 milhões de pessoas. 800 milhões, mais que o dobro da população dos Estados Unidos, uma geração mais, e será possível mudar toda a população do mundo, 8 bilhões de pessoas. Se vocês pensam que é difícil mudar a vida de 10 pessoas, mudá-las para sempre, estão errados. Vi isso acontecer todos os dias no Iraque e no Afeganistão. Em Bagdá, um jovem oficial do exército toma a decisão de seguir pelo caminho da esquerda e não da direita, e os 10 soldados do seu pelotão escapam de uma emboscada. Na província de Kandahar, no Afeganistão, uma oficial da equipe feminina do engajamento sente que alguma coisa está errada e conduz o pelotão de infantaria para longe de uma bomba de fabricação caseira, salvando a vida de uma dezena de soldados. Mas, pensando bem, não apenas esses soldados foram salvos pela decisão de uma pessoa, como também seus filhos que ainda não tinham nascido, e os filhos de seus filhos. Gerações foram salvas por uma única decisão de uma única pessoa. Mas um ato capaz de mudar o mundo pode ocorrer em qualquer lugar e qualquer pessoa pode praticá-lo. Portanto, o que começa aqui pode de fato mudar o mundo. Mas a pergunta é: como será o mundo depois da mudança? Bem, acredito que ele será muito melhor, mas se vocês quiserem atender ao pedido de um velho marinheiro, tem algumas sugestões que podem ajudá-los a tornar o mundo melhor. E embora eu tenha aprendido essas lições durante minha vida militar, posso garantir que não importa se você um dia serviu a alguma instituição militar. Não importa o gênero, a etnia, a formação religiosa ou a condição social, nossas lutas neste mundo são semelhantes e as lições para vencê-las e andar para frente, para mudar a nós mesmos e ao mundo que nos cerca, se aplicam igualmente a todos. Servi como CEO da Marinha dos Estados Unidos por 36 anos, mas tudo começou quando saí da Universidade do Texas para o treinamento básico do SEAL em Coronado, na Califórnia.
O treinamento básico do SEAL consiste em 6 meses de longas e torturantes corridas na areia fofa, exercícios noturnos de natação nas águas frias da Baía de San Diego, pistas de obstáculos infindáveis, exercícios de ginástica, dias sem dormir e a onipresente sensação de frio, umidade e desgraça. Foram 6 meses de constantes perseguições de guerreiros profissionalmente treinados que tentavam descobrir os fracos de corpo e mente e eliminá-los antes que se tornassem um SEAL da Marinha. Mas o treinamento também visava descobrir alunos capazes de lidar num ambiente de constante estresse, caos, fracasso e adversidade. Para mim, o treinamento básico do SEAL foi um período de desafios condensados em 6 meses. Portanto, eis as 10 lições que aprendi no treinamento básico do SEAL e que espero que sejam valiosas para vocês na sua vida futura. Todas as manhãs, meus instrutores, que naquela época eram todos veteranos do Vietnã, apareciam no nosso alojamento e a primeira coisa que faziam era inspecionar nossas camas. Verificar se tínhamos arrumado a cama corretamente, com os lençóis bem esticados nos cantos, o travesseiro centralizado logo abaixo da cabeceira e o cobertor perfeitamente dobrado aos pés da cama. Era uma tarefa simples, corriqueira até, mas todas as manhãs exigia-se que arrumássemos a cama com perfeição. Na época, isso me parecia um tanto ridículo, ainda mais para jovens que aspiravam a tornar-se verdadeiros guerreiros, SEALs fortalecidos em batalha, mas ao longo dos anos a sabedoria desse simples ato acabou se revelando para mim. Se você arrumar a cama todas as manhãs, terá realizado a primeira tarefa do dia. Isso lhe dará um sentimento de orgulho, mesmo que pequeno, e irá encorajá-lo a assumir outra tarefa e mais outra. No fim do dia, essa primeira tarefa realizada terá se transformado em muitas outras tarefas realizadas. Além disso, arrumar a cama reforça a ideia de que as pequenas coisas da vida são importantes. Se alguém não consegue realizar as pequenas coisas, nunca fará direito às coisas grandes. E se por acaso você tiver um dia infeliz, voltará para casa e encontrará a cama arrumada que você arrumou, e ela lhe dará um incentivo de que o amanhã será melhor. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Durante o treinamento do SEAL, os alunos se dividiam em equipes de remo. Cada tripulação é composta de 7 alunos, 3 de cada lado de um pequeno bote de borracha e um timoneiro. Todos os dias, cada tripulação se alinhava na praia e era instruída a ultrapassar a arrebentação e remar vários quilômetros ao longo da costa. No inverno, as ondas em San Diego podem chegar a 3 metros de altura, o que tornava muito difícil atravessar a arrebentação remando, a menos que todos se empenhassem com todas as forças. Cada remada precisava estar sincronizada com a contagem do timoneiro. Todos deviam exercer a mesma força ou o bote emborcaria e seria arremessado bruscamente de volta à praia, e para que o bote chegasse ao seu destino, todos deviam remar. Você não pode mudar o mundo sozinho. Vai precisar de ajuda e para chegar ao destino precisará de amigos, de colegas, da boa vontade de estranhos e de um bom timoneiro para guiá-los. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Depois de algumas semanas de treinamento, minha classe, que começara com 150 homens, estava reduzida a apenas 42. Eram 6 equipes de 7 homens em cada bote. Eu estava no bote que levava os alunos mais altos, mas a melhor tripulação era a dos baixinhos, a tripulação dos gnomos, como a chamávamos. Nenhum dos tripulantes tinha mais de 1,65 m. Essa equipe era formada por um indo-americano, um afro-americano, um polaco-americano, um greco-americano, um ítalo-americano e 2 garotos do meio oeste. Eles corriam, remavam e nadavam mais rápido do que todos os outros. Os grandalhões das outras tripulações viviam fazendo piadas sobre as nadadeirinhas que os gnomos calçavam em seus pezinhos antes de cada exercício de natação. Mas aqueles baixinhos, vindos de cantos diferentes do país e do mundo, sempre riam por último, mostrando que podiam nadar mais rápido que qualquer um e chegar à praia antes de todos nós. O treinamento do SEAL é um grande equalizador. Tudo o que importa é a vontade de vencer e não a cor, a etnia, ou a educação, ou a classe social. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Várias vezes por mês, os instrutores alinhavam a classe e inspecionavam os uniformes. Era uma inspeção meticulosa e cabal. O cap tinha que estar perfeitamente engomado, o uniforme imaculadamente passado e a fivela de cinto brilhante e sem uma mancha sequer. Porém, parecia que por mais que nos esforçássemos para engomar o cap,
passar o uniforme ou polir a fivela, nunca atingíamos a perfeição. Os instrutores sempre encontravam algo errado. Ao não ser aprovado na inspeção do uniforme, o aluno tinha que se atirar totalmente vestido na zona de arrebentação e depois molhado da cabeça aos pés, rolar na praia até que cada pedaço do seu corpo estivesse coberto de areia. O efeito era chamado de empanado de areia. Pelo resto do dia, o aluno ficava com aquele uniforme molhado e coberto de areia. Muitos recrutas não aceitavam que seu esforço fosse em vão, que por mais que tentassem deixar o uniforme impecável, nunca eram reconhecidos. Esses não sobreviviam ao treinamento, não entendiam seu propósito. Você nunca vai vencer, você nunca vai ter um uniforme perfeito. Às vezes, por mais que você se prepare ou por melhor que seja seu desempenho, você vai acabar como um empanado de areia. Assim é a vida. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Todos os dias, durante o treinamento, éramos desafiados com muitos exercícios físicos, longas corridas, intermináveis atividades de natação, pistas de obstáculos e horas de ginástica, algo concebido para testar nossa determinação. Cada exercício tinha suas metas, tempos que precisávamos atingir. Quem não conseguisse satisfazer esses padrões era inscrito numa lista e, no fim do dia, convidado ao circo. O circo significava mais 2 horas de exercícios destinados a nos esgotar, a quebrar nossa moral, a nos fazer desistir. O circo significava que naquele dia você não tinha cumprido as metas. O circo significava mais cansaço, e mais cansaço significava que o dia seguinte seria mais difícil e que mais circos provavelmente viriam. Mas, a certa altura do treinamento, todos acabavam na lista do circo. E uma coisa interessante acontecia para aqueles que estavam constantemente na lista. Com o tempo, esses alunos que tinham feito 2 horas extras de ginástica ficavam cada vez mais fortes. O sofrimento do circo forjava uma força interior, construía uma maior resistência física. A vida está cheia de circos. Você vai fracassar. Provavelmente você vai fracassar com frequência. Isso desanima qualquer um. Às vezes isso vai testá-lo na essência do seu ser. Mas se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. Pelo menos 2 vezes por semana tínhamos que percorrer a pista de obstáculos. Eram 25 obstáculos, incluindo um muro de 3 metros, uma escada de corda de quase 10 metros, uma cerca de arame farpado, para citar apenas alguns. Mas o obstáculo mais difícil era o deslizar pela vida. Tinha uma torre de 9 metros com 3 níveis numa extremidade e uma torre com um nível na outra. Entre as duas estendia-se uma corda de 30 metros. O aluno tinha que subir até o topo da torre mais alta e, uma vez lá, agarrar a corda e, trocando de mãos, percorrer a corda até a outra extremidade. O recorde de pista de obstáculos já tinha anos quando minha classe iniciou o treinamento em 1977. Parecia um recorde imbatível até que um dia um aluno decidiu deslizar pela vida mergulhando de cabeça. Em vez de se movimentar com o corpo abaixo da corda, ele corajosamente montou na corda. Era um movimento perigoso, aparentemente bobo e de alto risco. Qualquer falha podia significar um ferimento e a expulsão do treinamento. Sem hesitação, ele deslizou pela corda perigosamente rápido, quebrando o recorde de anos. Se você quer mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. Durante a fase de guerra terrestre do treinamento, os alunos viajavam para a ilha de San Clemente, que fica na costa de San Diego. As águas de San Clemente são um criadouro dos grandes tubarões brancos. O treinamento ali consistia em uma série de longos testes de natação. Um deles era um exercício noturno. Antes da partida, os instrutores nos ofereciam um resumo das espécies de tubarões que haviam aquelas águas, mas nos garantiram que nenhum aluno jamais fora devorado por um tubarão, pelo menos não recentemente. Mas também ficamos sabendo que se um tubarão começasse a nos rondar, devíamos manter nossa posição, nada de nadar para longe, nada de demonstrar medo. E se faminto por um lanchinho da noite um tubarão se lançasse na nossa direção, devíamos reunir todas as nossas forças e acertar-lhe um soco no focinho. Isso o faria dar meia volta e se afastar. Há muitos tubarões no mundo. Se você pretende continuar nadando, terá que enfrentá-los. Se você quer mudar o mundo, não fuja dos tubarões. Uma das nossas tarefas como SEALs da Marinha era realizar ataques submarinos contra navios inimigos.
Praticamos essa técnica extensivamente durante o treinamento básico. A missão de ataque é realizada por 2 mergulhadores que são deixados nas águas de um porto inimigo e precisam nadar 2 quilômetros sob a superfície, usando apenas um tanque de oxigênio e uma bússola para chegar ao alvo. Durante o nado, mesmo abaixo da superfície, alguma luz penetra nas águas. É reconfortante saber que existe um mar aberto sobre nós. Mas quando nos aproximamos do navio que está amarrado a um pier, a luz vai desaparecendo. A estrutura de aço do navio bloqueia a luz da lua e as lâmpadas da rua, bloqueia toda a luz ambiente. Para ter sucesso na missão, temos que nadar debaixo do navio e encontrar a quilha, a linha central na parte mais profunda do navio. Ela é nosso objetivo. Mas essa é também a parte mais escura, onde não se consegue enxergar um palmo diante do nariz, onde o barulho das máquinas é ensurdecedor e onde é fácil perder a orientação e fracassar. Todo SEAL sabe que debaixo da quilha, no momento de maior escuridão da missão, é preciso manter a calma e que todas as habilidades táticas, toda a força física e mental devem ser postas em prática. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. A 9ª semana de treinamento tem um nome: Semana Infernal. São 6 dias sem dormir, de constantes hostilidades física e mental, e um dia especial nos pântanos. Os pântanos são uma região entre San Diego e Tijuana, onde as águas refluem e formam redemoinhos, uma faixa de terreno pantanoso onde a lama nos engolfa. Foi numa quarta-feira da Semana Infernal que remamos até o pântano e passamos as 15 horas seguintes tentando sobreviver ao lodo congelante, ao vento uivante e à incessante pressão dos instrutores nos incitando a desistir. Quando o sol começou a se pôr naquele fim de tarde de quarta-feira, minha classe, tendo cometido alguma grave infração das regras, recebeu ordens de entrar no pântano. A lama cobriu cada homem até que a única parte visível era a cabeça. Os instrutores nos disseram que só poderíamos sair do pântano se 5 homens desistissem. Bastariam 5 homens e poderíamos nos ver livres daquele frio opressivo. Quando olhei em volta, percebi que alguns alunos estavam prestes a abandonar a prova. Faltavam ainda 8 horas para o sol nascer, mais 8 horas de um frio de gelar os ossos. O barulho de dentes batendo e dos gemidos dos recrutas era tão alto que não se podia ouvir nenhuma outra coisa. Então, uma voz ecoou pela noite, uma voz começou a cantar uma música. A voz era terrivelmente desafinada, mas cantava com grande entusiasmo. Outra voz se juntou à primeira, e 2 se tornaram 3, e logo toda a classe estava cantando. Sabíamos que se um homem podia resistir ao sofrimento, os outros também poderiam. Os instrutores nos ameaçaram com mais tempo dentro do pântano se continuássemos cantando, mas o canto persistiu, e de algum modo o lodo parecia um pouco mais quente, o vento um pouco mais fraco e o amanhecer um pouco mais próximo. Se aprendi alguma coisa viajando pelo mundo foi a força da esperança. A força de uma pessoa, de um Washington Lincoln, King, Mandela e até de uma menina do Paquistão, Malala. Uma pessoa pode mudar o mundo quando dá esperança a outros. Se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Finalmente, no treinamento do SEAL existe um sino de metal que fica pendurado no centro do pátio, à vista de todos. Tudo o que um aluno precisava fazer se quisesse desistir do treinamento era tocar o sino. Toque o sino e não terá mais que acordar às 5 da manhã. Toque o sino e não terá mais que nadar nas águas geladas. Toque o sino e não terá mais que enfrentar as longas corridas, a pista de obstáculos, os exercícios físicos e não terá mais que suportar o sofrimento do treinamento. Basta tocar o sino. Se você quer mudar o mundo, nunca, jamais toque o sino. Aos graduados de 2014, devo dizer que vocês estão a um passo de se formar. A um passo de iniciar sua jornada pela vida. A um passo de começar a mudar o mundo para melhor. Não será fácil. Comecem cada dia com uma tarefa concluída. Encontrem alguém que os ajude a atravessar a vida. Respeitem todas as pessoas. Saibam que a vida não é justa e que às vezes o fracasso é inevitável. Mas mesmo correndo alguns riscos, sigam em frente. Quando os tempos forem difíceis, enfrentem os tiranos, ajudem os oprimidos e nunca, jamais desistam. Se fizerem tudo isso, as próximas gerações viverão num mundo muito melhor.
E o que começou aqui irá, de fato, mudar o mundo para melhor. Muito obrigado. Hooking in Horns.